todos que nos acompanham em linha e aos senhores conferencistas do painel 4 da terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação. São 5 os conferencistas deste painel a quem temos a honra e o prazer de vos apresentar pela ordem em que proferem a sua comunicação. Sendo a primeira intitulada Humanismo, Bioética e Educação nos Famintos de Luís Romano, a ser proferida por Rui Manuel Pereira. Nascido em 1976 em Anchada Mitra, freguesia de São Nicolau Tolentino, São Domingos. Licenciado e mestre em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo-se especializado em Fenomenologia e Hermenêutica, com uma tese sobre a ética como desinteresse e comunicação no pensamento de Emmanuel Levinas em 2005. Entre os anos letivos 2007 e 2009, trabalhou como professor de Lógica, Ontologia e Estética no Extinto ISE. Desde 2010, trabalha como professor a tempo integral na atual Faculdade de Ciências Sociais Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde, onde leciona seminários de investigação e estudos de Platão e Aristóteles, estudos de São Tomás Aquino, filosofia medieval, estudos kantianos, lógica, semiótica, ontologia, fenomenologia e hermenêutica, filosofia da política internacional, ética em tecnologia, multimédia e comunicação, ética em gestão comercial e marketing e ética em ciências econômicas e organizacionais e ética em educação física e desporto. A próxima comunicação, denominada O Valor da Parábola, Clarice Lispector e Samuel Rowett, é apresentada por Francisco Topa, nascido no Porto em 1966, é professor associado do Departamento de Estudos Românicos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, lecionando nas áreas de literatura e cultura brasileiras, crítica textual, literaturas africanas de língua portuguesa e literaturas orais e marginais. Doutorou-se em literatura em 2000 na mesma faculdade, com uma tese sobre o poeta barroco Gregório de Matos. Obteve em 2016, também na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o título de agregado em Estudos Literários, Culturais e Interartísticos, especialidade Literatura e Cultura. A sua investigação tem estado dirigida para a literatura portuguesa e brasileira dos séculos XVII e XVIII, para as literaturas africanas de língua portuguesa e para algumas áreas da literatura oral e marginal. Dentre a centena de trabalhos que publicou, é possível destacar José da Silva Maia Ferreira, Espontaneidades da Minha Alma, edição facsimilada, Introdução à Organização 2018, Ernesto Marecos, Juca, a Matumbola e outros textos angolanos, Introdução e Edição 2018, Estudos de Literatura Brasileira em Portugal, Travessias, organização com Solange Fiuza Cardoso e Joelma Santana Sequeira, 2016. Manuel dos Santos Lima, escritor angolano tricontinental, organização com Irena Vishnan, 2016. De Luanda a Luandino, Veredas, organização com Elsa Pereira, 2015. Luandino por Reconhecer, uma entrevista, Histórias Dispersas, Bibliografia, 2014. Gonçalo Renascido, poesia inédita do Brasílico Gonçalo Soares da Franca, 2012. Poesia inédita de Luís Antônio Verney, 2001. Dando continuidade, a terceira comunicação intitula-se Ciclo de Tilobo no Além-Mar, Moralidade Pedagógica, será proferida por Jorge Mendes, formado em Sociologia e com mestrado em Museologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com frequência nos doutoramentos em História e Estudos Africanos na Unesp e ISCTE, respectivamente. Desenvolve trabalhos nas áreas de estudos das coleções africanas e afro-brasileira, estudo do folclore cabo-verdiano, estudo da arte, património e museologia. A penúltima apresentação deste painel, cujo título é A Mística de Fazer-se Poema, Força de Creteu, o Verbo se fazendo carne,
é da autoria de Cídio Lopes de Almeida. Mestre em Filosofia pela Faculdade de São Paulo, possui graduação em Teologia pela Faculdade Vicentina de Curitiba, 2017, graduação em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho, 2008, especialização em Arte e Educação, 2003, e graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2001. Atualmente dirige atividades de cursos livres em Filosofia no âmbito da editora e livraria Cora no Butantã, em São Paulo. Como também atua como investigador no Centro de Estudos Africanos para o Desenvolvimento e Inovação em Cabo Verde. Tem experiência na área de editor acadêmico, teologia, filosofia, com ênfase em história da filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: introdução à filosofia, filosofia da educação, estética, filosofia, sociabilidade, filosofia e psicanálise, filosofia e mística. A derradeira comunicação deste painel é intitulado Da Palavra e da Lentidão, uma reflexão em torno do pensamento e da literatura, e será proferida por José Vieira, doutor em Literatura de Língua Portuguesa, abril de 2019, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com a tese intitulada A Escrita do Outro, Mentiras de Realidade e Verdades de Papel, orientada pela professora doutora Ana Paula Arnaud. É membro do projeto de investigação coordenado pelo professor Dr. Carlos Reis, Figuras da Ficção, do Centro de Literatura Portuguesa. É membro colaborador do projeto Raízes e Horizontes da Filosofia e da Cultura em Portugal, projeto integrante do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, coordenado pela professora doutora Paula Silva. Foi bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia de setembro de 2017 a dezembro de 2018. Ganhou o primeiro prémio das Jornadas do Mar 2016, Novos Rumos, Novos Desafios, que decorreram na Escola Naval de Lisboa de 8 a 11 de novembro de 2016, na área de História e Literatura com a Comunicação, a Ode Marítima como Canto do Cisne do Mar Português. Os seus interesses científicos centram-se na literatura portuguesa moderna e contemporânea, com especial enfoque na heteronímia, nos estudos sobre a personagem, na questão da identidade e na literatura e outras artes e na obra de Mário Cláudio, tendo participado em diversos congressos nacionais e internacionais, contando com as respectivas publicações. De fevereiro a julho de 2019, foi professor assistente de Língua e Literatura Portuguesas nas universidades Taras Shevchenko e na Universidade Internacional de Linguística de Kiev, na Ucrânia, sendo ainda coordenador do Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões IP, no mesmo país. Com esta comunicação, encerramos o quarto painel da terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação e agradecemos aos senhores conferencistas e a todos que nos acompanham. Muito obrigada. Começaria por cumprimentar os organizadores desta terceira Conferência de Literatura, Filosofia e Educação, em particular o professor Helder e a professora Mariana, e o meu tema é Humanismo, Bioética e Educação no romance Famintos, de Luís Romano. Começaria por referir às origens e a temática e algumas personagens da obra Famintos, para dizer que esta obra, escrita em 1962, representa uma das maiores obras de literatura cabo-verdiana, comparável com Chiquinho, Flagelados do Vento Leste, entre as outras obras já consideradas clássicas da nossa literatura. O tema central da obra, do meu ponto de vista, é a questão da vida e da morte do homem cabo-verdiano durante a década de 1940, na sequência das fomes, estiagens e secas, portanto, ocorridas
nessa década. De tal forma que uma das soluções que parecia ser a solução era a imigração para as terras do Sul, para São Tomé e Angola, onde os cabo-verdianos, e não só, viajavam para tentar encontrar soluções e que, na verdade, não eram soluções, uma vez que eram obrigados a trabalhos forçados, e ainda hoje nós temos lá milhares de cabo-verdianos que não conseguiram voltar para o seu país de origem. Diria que a obra Famintos é, por assim dizer, uma obra humanista, no sentido em que se trata de uma reflexão sobre o homem cabo-verdiano. Por toda a obra nós encontramos a questão sobre quem é o crioulo e também a questão sobre como é possível a vida desse homem euro-afro-verdiano, como gostava de dizer Luís Romano, que é, portanto, o cabo-verdiano. Por assim dizer, diria que a obra assume um caráter reflexivo sobre essas dramaticidades que fazem parte da história da vida cabo-verdiana e, por assim dizer, diria que, sendo aquilo que muitos autores consideram os romances como epopeias modernas, que expressam ambiguidades, incertezas, nós diríamos que nessa época, que é o período histórico que Luís Romano escolheu para caracterizar o tema de que ele trata na obra Famintos, expressa bem a incerteza, não é? E a ambiguidade daquilo que é a vida humana na sua complexidade. O homem cabo-verdiano, que é descrito como, portanto, na sua generalidade ali, como o homem fraco, como o homem faminto, ele, portanto, foi de certa forma vítima de uma situação que, tanto a situação vítima pelas forças da natureza, vítima também pelo descaso das autoridades políticas. O próprio autor do texto sugere por várias vezes que a sua suspeita era se essa fome não era, de certa forma, um artifício do então colonizador para acabar com o povo cabo-verdiano. E é por isso que ele diz que Famintos é um romance que trata da história de um povo que é o povo cabo-verdiano. Trata-se, efetivamente, do homem cabo-verdiano na luta pelo seu reconhecimento e das dramaticidades pelas quais passou ao longo dessa luta na tentativa de solucionar esses mesmos problemas. Então, a dinâmica da resistência, da resiliência, não é algo que vem de hoje dos cabo-verdianos. É algo histórico, é algo que nos acompanhou ao longo, portanto, das diversas infelicidades de fome, de secas, de estiagens que sempre acompanharam a nossa história. Diria que esta obra, Famintos, então, narra a longa viagem dos cabo-verdianos nesse período conturbado dos anos 40, não só dentro das ilhas de Cabo Verde, mas também a imigração forçada para São Tomé e Angola, como disse, portanto, que é uma fase, diria, infeliz da nossa história, que ainda hoje, portanto, tem as suas repercussões. E essa era de fraquezas, como lhe chamava Luís Romano, caracteriza-se sobretudo pelo facto de expressar algo que o próprio autor considerava ser um crime contra o homem cabo-verdiano. Na parte final da obra Famintos, nós encontramos já num dos capítulos finais, portanto, uma narrativa do poeta africano, quando ele diz que
armazéns de gente, bocas contando dramas de variedade dos casos, floresta de braços, mãos pintalgando o vácuo em ademanes, loucos distraindo a plateia dos cegos, palhaços rindo nos volteios da fome, trazendo no íntimo do amargo dos que ficaram os anónimos, perdidos pelas ruelas dos povoados ou escuteados pela mão da assistência, desenhos animados. Atenção, grande público, estiagem, secas, gente encurralada, homens transformados em sombras empalhadas, ocasiões únicas para estudos anatômicos, exames de esqueleto grátis. Aproveitar que o circo é só de seca em seca. Veja isto, um menino comendo excremento de cães. Aprecia o poder desformante da miséria. Aqui uma jovem violentada por uns bagos de milho, olhos de loucos. Não percam o grande conjunto desta tragédia. A obra, portanto, começa com a ideia de que representa um sonho, esperança contra, portanto, esta situação dramática da fome em Cabo Verde. E é por isso que, do nosso ponto de vista, esta obra exprime, de certa forma, a continuidade da reivindicação do direito de ser do homem cabo-verdiano, uma reivindicação histórica que nós podemos encontrar já nas obras pré-claridosas, como as míticas, portanto, canções crioulas de 1910 de Eugênio Tavares e Pedro Cardoso, mas também no arquipélago de Jorge Barbosa, em todo o movimento claridoso, em obras posteriores como Os Flagelados Vento Leste, ou antes também Chiquinho, obras nas quais Romano dizia ter visto, portanto, um certo humanismo. É a defesa desse homem, que é o homem cabo-verdiano, ou aquilo como ele chamava frequentemente, portanto, o euro-afro-verdiano, que constitui o tema central, portanto, da obra Famintos, de 1962. Diz ele que a obra tem um caráter de defesa do homem crioulo, na medida em que pairava entre os nacionalistas anónimos a suspeita existencial de processos latentes em que visavam o extermínio de leves de contratados para as roças de São Tomé e Angola. Mas também diz ele que Famintos é uma denúncia que visava impedir que a fome destruísse os nossos irmãos compatrícios naqueles anos de medo e amém. Medo porque era proibido denunciar internacionalmente a situação pela qual passava os cabo-verdianos, e amém porque a maior parte dos cabo-verdianos não se insurgia contra esta situação, que ele designa de servilismo do homem crioulo. E, de facto, portanto, perante essa situação que ele diz que encontrou em Cabo Verde, e para tal utilizou a expressão ilha sem nome, para inicialmente descrever a situação, e foi somente no Brasil, depois de 1947, que, a pedido do professor Luís Cascudo, traduziu o título Ilha Sem Nome para Famintos, para descrever todo esse drama. Diria que a obra, como romance, como diria George Lukács, portanto, é a defesa de uma ética de esquerda, no sentido em que reivindica um bem-estar melhor para o homem e, sobretudo, um novo mundo. É esse mundo novo, esse mundo de homens comprometidos com a defesa e a salvaguarda, portanto, da vida humana, que a obra, portanto, Famintos descreve. Neste romance vislumbra-se questões bioéticas cruciais, como, por exemplo, a vida humana indigna, a morte digna, a fome, a pobreza, a exploração e violações sexuais constantemente descritas como trocas comerciais e violações, o caso, por exemplo, da Fina Candinha,
a dignidade humana ofendida, desprezada e codificada, os famintos em geral, o sofrimento, a tortura de Paulino e João Cance, tráfico humano dos contratados para São Tomé e Angola, que voltavam como meras sombras humanas, escangalhadas, aliás, o darwinismo social de mulato que não hesita em afirmar que se tivesse uma metralhadora resolveria toda a questão da pobreza num só instante, a doença mental, o caso do advogado Zula e do morgado Miguelinho, que de tanto pensar no dinheiro acabou por ficar louco, a liberdade humana, a cidadania, o despotismo da força do poder político e dos regimes totalitários centralizados, o civilismo crioulo no seu sim senhor, de forma acrítica e passiva, é o caso do Rufino, o caso típico, a legalidade da profissão socialmente criticada que é a prostituição, no caso da Rosende Perpétua, turismo sexual, a dignidade do homem africano, o paradoxo da subnutrição humana numa época de superprodução alimentar. Para a resolução dessas questões, a educação e a instrução são necessidades fundamentais de ações estratégicas. Tal é a razão pela qual Campinas, uma das personagens principais da obra, sugere, portanto, ao estudante que compre livros e ofereça como presente a todas as crianças. Num gesto, portanto, muito caro aos cabo-verdianos, ele, portanto, diz que os livros, portanto, deveriam ser distribuídos a todas as crianças, ou seja, aquilo que nós hoje chamamos a universalização e a democratização do ensino. Pois os livros são caminho para o homem massa, senhor satisfeito, como dizia Ortega y Gasset, deixar de ser carneiro e aprender a ver além dos seus interesses. Por isso, o mundo precisa de livro para estudar, porque ignorante é tanto ou mais que, portanto, a areia do mar. Homem sem instrução é carneiro sem vontade. Logo que tiver a escola bastante, ninguém vai servir mais de escravatura. Então vemos aqui a educação com um papel fundamental, que é o papel de libertação. Essa ética de libertação muito importante hoje em vários países do mundo, particularmente na América Latina. Então diria que, numa era como a nossa, em que os livros abundam, a educação e a instrução continuam sendo necessárias para promover o desenvolvimento humano, considerar a era de conhecimento e tornar-nos homens livres no contexto dos nossos direitos e responsáveis perante os nossos deveres. Só o conhecimento pode tornar o homem virtuoso, capaz e livre no mundo livre. A educação e a instrução têm, entre outras tarefas, a de formar o homem e prepará-lo para agir e pensar de forma crítica, mas, sobretudo, deve ensiná-lo como fazer da cultura a arma principal contra a coação e o silêncio. Portanto, são esses temas, questões de vida ou de morte, perante as quais a educação assume um papel crítico no sentido de acordar o homem, portanto, para uma existência mais atenta para com o sofrimento do outro, e é neste sentido que, como diria, portanto, Milan Kundera, se a literatura e o romance em geral existem para manter iluminados, portanto, o mundo da vida e lembrar-nos do esquecimento do ser, nós poderíamos dizer que, como romance, Famintos mantém-nos iluminados quanto à cabo-verdianidade, a esse desejo de luta permanente para a sua afirmação. Nós estamos a falar da afirmação da sua identidade, mas também defesa da sua cultura e também a defesa do seu próprio ser. Porque, no fundo, a obra trata da defesa do ser do homem cabo-verdiano. E é neste sentido que ele diz que encontrou no modernismo cabo-verdiano, quer nos contos, quer em outras obras, portanto, como romances, poesias, portanto, tentativas de resistência. E por isso diz ele que cabe à literatura
que, dizia ele, como arte superior, tem o papel de produzir mensagens, quadros de vida. Eu creio que Famintos descreve, e bem, portanto, o quadro da nossa vida, que foi, portanto, a vida dos cabo-verdianos na década de 1940. E esse papel histórico e dinâmico fundamental que o autor, portanto, Luís Romanos, via na literatura, é aquilo que ele diz é importante para resgatar, para nos ensinar aquilo que é o homem. E neste caso, Famintos descreve aquilo que é o homem cabo-verdiano na sua luta diária e contínua de afirmação de si e na afirmação também do seu modo de ser, ou seja, a sua cultura. Para terminar, diria que Famintos é um quadro de vida da nossa história, enquanto povo e nação, em busca da sua identidade e modo de ver. A educação pode ajudar-nos a pintar esse quadro para que possamos florescer enquanto homens, para que nunca mais haja essa ilha sem nome. Então, muito obrigado, portanto, pela atenção e espero, portanto, contribuir e o essencial encontra-se no texto que vocês podem encontrar no conjunto dos textos que fazem parte desta conferência. Muito obrigado. Mantenhas para todos, bom dia ou boa tarde para aqueles que nos estão a escutar. Eu peço desculpa, mas terei de ler a minha comunicação na medida em que tenho apenas 15 minutos para apresentar. O título é este: Parábola e Palavra, Samuel Ravet e Clarice Lispector. Filósofos, teóricos da literatura, escritores e muitos leitores sublinham com frequência os laços que unem filosofia e literatura. Trata-se, em ambos os casos, de pensar e de representar o ser humano e tudo o que o envolve. O homem face a si mesmo, mas também na sua relação com o outro, com o mundo, com a vida e com a morte. Se a filosofia foi tentando, ao longo da sua história, fazer essa reflexão de modo mais racional e sistematizante, o facto é que também a literatura vem desempenhando um papel determinante nessa matéria. Aliás, não será certamente casual que vários dos grandes filósofos tenham sido também notáveis escritores, de Platão a Santo Agostinho, de Voltaire a Sartre ou Agostinho da Silva, ou vice-versa, de Montaigne a Camus ou Virgílio Ferreira. Entre as possíveis explicações para esta convergência estará, naturalmente, o facto de ambas as atividades serem realizadas por seres humanos pensantes que se debatem com idênticas perguntas e, por outro lado, o facto de ambas terem como instrumento de pensamento e de expressão a linguagem verbal. O caso que agora vou apresentar diz respeito a um recurso retórico, estilístico, mas também pedagógico e de pensamento. Um recurso que durante muitos séculos fez parte da formação dos jovens, no Ocidente, mas também no Oriente, e que parece estar a perder força: a parábola. De uma forma sucinta, como esclarecem nos dicionários de retórica, podemos dizer que se trata de uma forma narrativa com uma dupla isotopia semântica. Uma superficial, sob a forma de um conto, outra profunda, que corresponde à transcodificação alegórica do conto e encerra um significado moral, religioso, filosófico. Estas características levaram Aristóteles, na retórica, a tomar a parábola como argumento de prova. Também Cícero, entre muitos outros, escreveu sobre a questão em vários dos seus estudos retóricos. Mas seriam as suas potencialidades estilísticas e pedagógicas que consagraram a parábola, sobretudo a partir da sua utilização por Jesus nos evangelhos sinóticos, que assim reinventou uma forma conhecida como mashal, amplamente presente no Antigo Testamento e na literatura judaica. Segundo os especialistas, a novidade das parábolas evangélicas reside tanto na sua forma como no fundo, isto é,
tanto na imagem como na doutrina. De um modo geral, as imagens baseiam-se em tarefas cotidianas e nos costumes da época, sendo integradas num enredo simples, ao passo que a doutrina aponta habitualmente para o reino de Deus. Verifica-se também que a sua compreensão é por vezes um tanto obscura ou enigmática, solicitando, pois, uma explicação. Veremos agora dois exemplos de recurso à parábola em escritores brasileiros contemporâneos. Samuel Ravet, que viveu entre 1929 e 1984, e Clarice Lispector, que viveu entre 25 e 1977. Ambos de família judaica, ambos nascidos no leste europeu, Ravet em Klimontov, Polónia, Clarice em Tchetchelink, Ucrânia, ambos chegados ao Brasil em tenra infância, Ravet com 6 anos, Clarice com poucos meses, fugidos das perseguições que atingiam as comunidades judaicas um pouco por toda a Europa da época. Os contos em que centraremos a nossa atenção integram livros publicados em anos sucessivos. Parábola do Filho e da Fala, do livro Diálogo de 1963, de Samuel Ravet, e Os Desastres de Sofia, do volume A Legião Estrangeira, de 1964, de Clarice Lispector. Comecemos pela narrativa de Ravet, cujo título parece evocar a bem conhecida parábola do filho pródigo que comparece em Lucas 15, 11 a 32. Contrariando a doxa da época e provavelmente de sempre, tal parábola aborda o tema da redenção e da misericórdia divina, estando enquadrada numa trilogia que inclui também a da ovelha e a da moeda perdidas. Esta aproximação entre a ficção ravetiana e o texto bíblico não é, aliás, caso isolado. Em Viagens das Esferos à Terra Alheia, em busca de um passado que não existe porque é futuro, e de um futuro que já passou porque sonhado, por exemplo, o protagonista evoca a conversa que tivera, e passo a citar, com o Nazareno no Monte de Oliveiras. Que bela conversa, que companheiro excelente. Riram e falaram dos episódios do filho pródigo, e o Nazareno, entre malicioso e ingênuo, contou-lhe o artifício dos pães, do leproso, e num determinado momento gargalhou tanto que a Chavérios teve medo. Fim de citação. De forma menos óbvia, o motivo do filho pródigo surge também no conto A Porta, no livro Diálogo que já referi atrás. De um modo impreciso, como é característico da ficção de Samuel Ravet, o narrador, em terceira pessoa, dá conta do desejo de fuga de um filho que regressa a casa e que escuta do pai a seguinte frase: mais um prato. Alice, temos visita. A porta, em todo o seu simbolismo, é barreira de entrada ou de saída a evitar. Cito: o essencial é não transpor a porta, não abri-la, permanecer ali, diante dela, encarando-a de rijo, com todas as suas probabilidades de porta fechada. Fim de citação. Mais que na parábola bíblica, este é um filho consciente que assumiu uma ruptura ética com a família e cujo regresso, ainda que inexplicado, não constitui uma cedência. Volto a citar. Violara as leis deles, de tranquilidade e ordem 2 vezes seculares, ao não aceitar o que fora assentado sobre a rapina, e continuava sendo, no mecanismo bem mais complexo, agora, com vantagem de estar fixado em algo que implicava uma determinação vinda não se sabe de onde. Fim de citação. Há outros momentos em que Ravet convoca e reinterpreta criticamente elementos bíblicos. Na já referida novela Viagens de Ahasveros,
O narrador autodiegético alude repetidamente a outra figura heterodoxa, desta vez literária, com ligações ao texto bíblico, neste caso o Gênesis. O Corvo Vicente de Torga, que o leitor português facilmente identifica com o protagonista do conto Vicente, do livro Bichos, publicado em 1940 por Miguel Torga. Trata-se de uma revisão do episódio da Arca de Noé, em que Deus é obrigado a ceder à rebeldia do corvo, que abandona a arca para ser livre. Na mesma linha da releitura de episódios e personagens bíblicos, há ainda o conto Reinvenção de Lázaro, do livro O Terreno de uma Polegada Quadrada, de 1969. Aí, no contexto de um interessante jogo metaliterário, surge a história de Tião, um ajudante de caminhão negro que dá por si a admirar o processo de transformação de um bloco de mármore em peças escultóricas para sepulturas. Como um Lázaro reinventado, ou um Orfeu negro à maneira de Vinícius de Moraes, a personagem abre-se à arte e à dimensão estética da vida. Cito: era bonita aquela droga, assim de repente. Bonito como daquela vez no meio de um porre com violão, em que o tipo gordo e forte, dizem que judeu, sem mais nem menos, começou a cantar umas músicas de negro americano. Um troço que sacode a gente por dentro, diabo de confusão e tristeza, mas dá vontade de gritar: bonito! Fim de citação. Voltemos então à parábola do filho e da fábula, em que o narrador da terceira pessoa relata uma cena familiar. Às 3 horas da tarde, um filho deitado na cama, recuperando de um delírio, está ladeado pelo pai e pela mãe, que lhe contam 3 fábulas, aparentemente com um propósito didático que resulta frustrado. Temos, portanto, 2 formas narrativas simbólicas, a parábola e a fábula, em 2 níveis do texto, que talvez pudéssemos designar, ainda que de modo impreciso, como intradiegético, extradiegético ou imanente transcendente. Começando pelo primeiro desses planos, temos de reconhecer a posição um tanto estranha das personagens. Nada sabemos de específico sobre nenhuma delas. Apenas que estão unidas por laços familiares, representando assim uma dicotomia um tanto tipificada. Filho versus pais, jovem versus adultos, doente versus sãos. Além disso, percebemos que o filho está numa situação limite. Cito: o amontoado de equívocos trouxeram-o àquele estado, misto de loucura e lucidez, e se ele estava na cama, com os olhos abertos após o delírio e não em outro lugar, morto, talvez, devia-o a uma persistência ilusória em permanecer ainda e sobretudo. Ficamos assim a saber que o desajuste do filho tem a sua raiz na palavra que ele insiste em ler de maneira diferente, não exatamente como Leonardo da Vinci, cito: mas não lhe viessem com palavras, que delas nada esperava, porque em sua teimosia ouvias e lias sempre de trás para diante. Ele, um espelho, e para espanto dos outros, maravilhava-se com um sentido que de modo algum percebiam. Fim de citação. Tendo passado, com dificuldade, por etapas que o narrador identifica como o tempo dos mitos e o tempo das lendas, este filho tinha dado, e cito, sinal de desconhecimento das fronteiras, o que faz antever a ineficácia da terapia das fábulas ensaiada pelos pais.
Próxima da parábola para o ensinamento, a fábula tem a particularidade de incluir quase sempre animais irracionais representados com características humanas, razão que ajuda a explicar a sua deriva nos séculos mais recentes para o domínio da literatura infantil. No conto de Ravet, são 3 as fábulas apresentadas, alternando mãe e pai no papel de narrador. Antes de as considerarmos, atente-se nos casos da ocorrência deste número 3, com uma longa tradição simbólica. A vida do filho ou do ser humano é dividida em 3 tempos: o dos mitos, o das lendas, o das fábulas. A ação decorre, e cito, à luz mansa de 3 horas da tarde, numa convergência com a hora da morte de Cristo, mas em contraste com as trevas referidos nos Evangelhos. Em Ravet diz-se que se trata de uma tarde ou de um dia de sol e céu lavado por outros dias de chuva, claridade sem ruído. A família é constituída por 3 elementos e as fábulas, como ficou dito, são 3. A primeira e mais conhecida é a cigarra e a formiga, atribuída a Esopo, figura no índice de Perry sob o número 373, embora com um título diferente, que em português seria A Formiga e o Gafanhoto. A moral desta versão aponta para a importância do trabalho e do planeamento do futuro, ideia que surge também no livro dos Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11, o preguiçoso e a formiga, e noutras passagens da Bíblia. É curioso, porém, que na versão de La Fontaine, La Cigale et la Fourmi, parece haver uma crítica à falta de generosidade da formiga. Por um lado, a cigarra compromete-se a pagar enterré et principal. Por outro, o narrador diz que la fourmi n'est pas prêteuse. Embora sob a forma interrogativa, a reação do filho no conto de Ravet vai também em sentido contrário ao da moral comum. Cito: mas se a cigarra proceder como a formiga, quem cantará no verão? Podemos ver aqui a defesa da natureza individual. A cigarra não é a formiga e, portanto, não pode comportar-se da mesma maneira. E, por outro lado, a defesa de um inutensílio, para retomar a palavra do poeta Manuel de Barros. É importante que haja alguém que cante no verão. A segunda fábula, contada pelo pai numa voz, cito, já um pouco agressiva, é Les Animaux Malades de la Peste, que é a primeira do livro 7º das Fables de La Fontaine. Trata-se de uma ilustração particularmente cáustica do princípio da razão do mais forte, acompanhado de um retrato satírico da sociedade da época e, no fundo, da sociedade de todos os tempos, que os 2 versos finais sintetizam muito bem. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Como seria de esperar, a personagem de Ravet declara admirar o burro imolado da fábula, o ingênuo inocente sacrificado pela justiça dos fortes. A última fábula, transmitida pela mãe, já quase chorosa, é talvez menos conhecida. O título em inglês é The Mosquito and the Shepherd e, segundo julgo ter conseguido apurar, tem como autor o fabulista russo Ivan Andreevich Krylov, que viveu entre 1769 e 1844. Também neste caso, a moral aponta para além do mais forte, capaz de recompensar a bondade com a morte. Neste caso, a reação do filho é ainda mais definitiva e abre a porta para o entendimento da parábola do Tito, ao dizer: mãe, eu já fui esse mosquito. Com esta afirmação, o filho está a anunciar a sua morte,
e a assumir o seu sacrifício em nome da salvação dos pais, identificando-se assim de algum modo com a figura do Cristo. A parábola do filho e da fábula converte-se, pois, em algo mais que uma mera abordagem do tópico da dificuldade de diálogo entre pais e filhos. Trata-se, sobretudo, de uma recriação da parábola do filho pródigo. Aqui, só com um filho, mas incluindo uma mãe e sem a festa do regresso a casa. A frase que encerra o conto, proferida pelo pai: "Filho, se queres viver, esquece as fábulas", é prova definitiva da incompreensão da parábola por parte dos progenitores. São eles quem não vê que o caminho está na cigarra, no burro, no mosquito, no filho. E que todas essas mortes correspondem a uma forma superior de vida incompatível com o mundo deles. Passemos agora ao segundo caso da parábola contida em Os Desastres de Sofia, um título em que os leitores menos jovens identificam de imediato a paródia à obra homónima da Condessa de Ségur. No conto de Clarice Lispector, uma narradora em primeira pessoa recorda, para tentar perceber ou para tentar perceber-se, um episódio da sua infância passado quando tinha 9 anos. O seu embate com o professor, cito, gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. A quem, cito de novo, de certo modo eu o amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto. O epicentro do suposto conflito é desencadeado por uma espécie de parábola contada pelo professor. Cito: "O que ele contou. Um homem muito pobre sonhara que descobrira um tesouro e ficara muito rico. Acordando, arrumara a sua trouxa, saíra em busca do tesouro e andara o mundo inteiro e continuava sem achar o tesouro. Cansado, voltara para a sua pobre casinha. E como não tinha o que comer, começara a plantar no seu pobre quintal, tanto plantara, tanto colhera, tanto começara a vender, que terminara ficando muito rico." Como escreve a narradora, cito de novo: "Provavelmente o que o professor quisera deixar implícito na sua história triste é que o trabalho árduo era o único modo de se chegar a ter fortuna. Estamos, como acontecia nas histórias contadas pelos progenitores no conto de Ravet, perante uma forma de ensino tradicional que se valia e vale ainda de formas como a parábola ou a fábula para inculcar nas crianças certos valores morais ou éticos. Neste caso concreto, a história do professor parece baseada numa fábula em que não intervêm animais, atribuída a Esopo. Intitulada em inglês The Farmer and His Sons, a narrativa aparece no índice de Perry sobre o número 42. Seria depois recriada por La Fontaine com o título Le Laboureur et ses enfants, constituindo a fábula 9 do livro 5. À semelhança da aula do conto de Clarice, também aqui a moral é Le travail est un trésor. No entanto, a personagem chega a uma conclusão muito diversa. Cito: "Mas levianamente eu concluíra pela moral oposta. Alguma coisa sobre o tesouro que se disfarça, que está onde menos se espera, que é só descobrir. Acho que falei em sujos quintais com tesouros. Suponho que, arbitrariamente, contrariando o sentido real da história, eu de algum modo me prometia por escrito que o ócio, mais que o trabalho, me daria as grandes recompensas gratuitas, as únicas a que eu aspirava. É possível também que já então meu tema de vida fosse a razoável esperança e que eu já tivesse iniciado a minha grande obstinação.
eu daria tudo o que era meu por nada, mas queria que tudo me fosse dado por nada. Fim de citação. Ora bem, esta reinterpretação da fábula pode ser lida de modos diversos, mas parece apontar para um hipotexto de ampla ressonância. A parábola do tesouro escondida, narrada em Mateus 13:44, contada por Cristo, que costuma também ser aproximada da parábola da pérola de grande valor, em Mateus 13, versículos 45-46. Em todos os casos, em que está em questão o tesouro sem preço, que se sobrepõe a tudo, embora as direções sejam naturalmente diferentes. Nas parábolas de Cristo, que segundo os especialistas acolhem uma rica tradição judaica e certos elementos do folclore, é o reino dos céus que justifica todos os sacrifícios e a renúncia a todas as posses. No conto de Clarice, creio que é a reivindicação dos direitos e obrigações do eu que está em pauta. Um eu que ao longo do conto se descobre, ao mesmo tempo que descobre o outro e descobre a vida, com as suas dores e os seus riscos, e o faz através do poder da palavra, como aliás acontecia em Ravet. O que a narradora dos desastres de Sofia escreve a certa altura poderia de facto aplicar-se também aos outros textos que estão em debate. Cito: as palavras me antecedem e ultrapassam. Elas me tentam e me modificam. E se não tomo cuidado, será tarde demais. As coisas serão ditas sem eu as ter dito. Mais que sublinhar o poder e a relativa independência da língua, significa isto que ela é elemento essencial de acesso ao conhecimento de si e do mundo, exigindo do sujeito disciplina e determinação. Neste conto, como na narrativa de Ravet e nas parábolas de Cristo, é isso que está em causa. O poder da palavra, sobretudo a palavra cifrada, como é o caso das parábolas, que só os rebeldes têm coragem de assumir, contrariando a lógica e o senso comum. Também nisso, literatura e filosofia andam de mãos dadas, eventualmente com a distância que vai da parábola à palavra, de uma certa forma, do mito ao logos. Muito obrigado pela vossa atenção. Olá a todas e a todos, muito bom dia ou muito boa tarde, de acordo com as latitudes. Quero começar por cumprimentar e agradecer ao professor Helder Carlos e à Universidade de Cabo Verde a oportunidade de estar neste congresso de Filosofia, de Literatura e de Educação, a apresentar um pouco das minhas reflexões. E vou começar a ler para não perder muito mais tempo. Intitulei a minha comunicação de Da Palavra e da Lentidão, uma reflexão em torno do pensamento e da literatura. E começo com uma epígrafe de William Faulkner. O que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite. Um fósforo não ilumina quase nada, mas permite-nos ver quanta escuridão existe ao redor. Em 1959, Charles Percy Snow publicou o livro The Two Cultures and the Scientific Revolution, onde se encontra o famoso ensaio The Two Cultures. O ensaio viria a causar tal impacto na civilização ocidental que, a partir daquele momento, a cisão entre ciência e arte ganhou mais adeptos teóricos e catequizadores. Muito resumidamente, e como forma de introito à nossa reflexão, Percy Snow dividiu o conhecimento em dois grandes blocos, o da ciência e da tecnologia como fonte do progresso e da nova revolução humana, assente nas medicinas, engenharias físicas e ciências exatas, por um lado, e do outro lado, o bloco dos luditas, isto é, daqueles que se opunham à revolução científica, os literatos, os filósofos e todas as áreas do conhecimento relacionadas com as humanidades em geral. Nos nossos dias, também eles frutos da narrativa de Percy Snow, como de outras tantas, é evidente essa cisão entre arte e ciência. De facto,
O mundo que habitamos é um mundo da rapidez das descobertas tecnológicas, da constante ânsia da novidade. Nada há de errado na crença da ciência e da tecnologia. Como bem sabemos, as ciências são importantes, úteis e pragmáticas. A matemática, a física quântica e a neurologia são tão importantes quanto a literatura, a filosofia e a música. O problema do nosso tempo parece estar na intensificação da ideia de saberes úteis e inúteis, do sempre e cada vez maior afastamento e separação entre ciências e artes, entre as tecnologias e as humanidades. É comum entre as famílias portuguesas, e acreditamos que não seja muito diferente em outras partes do mundo, ouvir os pais dizerem a seus filhos, na hora de seguir um curso superior ou até ao ingressar no ensino secundário, que estes escolham uma área que dê emprego e que proporcione estabilidade financeira. Nos telejornais, todos os anos, com o início do ano letivo universitário, surgem as estatísticas e médias sobre os cursos superiores. As entrevistas e as peças jornalísticas recaem maioritariamente sobre cursos de medicina e engenharias. Ora, partindo daquilo que acima ficou exposto, podemos desde já apresentar um caminho de reflexão. Ainda que muito possivelmente de forma inocente, existe uma clara e direta associação entre aquilo que é conhecimento útil e conhecimento inútil. De um lado, temos as ciências e as tecnologias que aparecem revestidas de toda a utilidade possível. Do outro lado, surgem as humanidades, as artes e até as ciências sociais revestidas de um manto de inutilidade. Diz o filósofo italiano Nuccio Ordine o seguinte na sua obra A Utilidade do Inútil Manifesto, e cito: "Considero útil aquilo que nos ajuda a tornarmos-nos melhores", citei. Para Ordine, todo o conhecimento é importante e fundador da consciência crítica e do pensamento autónomo. O que acontece, todavia, na nossa sociedade líquida, Zygmunt Baum Dixit, é que os conceitos de útil e inútil estão diretamente associados a finalidades económicas, materiais e estritamente práticas. Assim sendo, a literatura e a filosofia parecem não ter utilidade nenhuma. Surge agora o tempo de levantarmos 3 perguntas que servirão de farol ou de linha orientadora desta nossa reflexão. Primeira pergunta: como é que o conhecimento é capaz de colocar em evidência as discrepâncias e as incoerências do nosso tempo? Segunda questão: de que modo é que a palavra e a lentidão necessária ao pensamento, à reflexão e à imaginação criativa podem ser uma forma de perspectivarmos o nosso mundo? E, em último lugar, de que maneira é que os ditos conhecimentos inúteis, como a literatura e a filosofia, podem ter um papel preponderante na sala de aula? A questão do que é útil e inútil pode, em si, ser um pretexto para o professor levar a cabo uma série de reflexões que levem os alunos ao debate e à troca de ideias. Aquilo que é útil não tem valor em si, isto é, o seu valor está noutra coisa, num outro lugar. Por exemplo, o automóvel é útil porque me leva de um ponto da cidade até outro. O emprego é útil porque me faz ganhar dinheiro. As análises ao sangue são úteis porque me permitem saber o meu estado de saúde. Aquilo que é inútil não tem valor fora de si, ou seja, vale por si próprio. Em última instância, o conhecimento seria todo ele inútil porque não foi designado com um propósito material, económico e financeiro, uma vez que o seu valor reside em aprender, na curiositas, outra forma da dignidade humana. No que ainda diz respeito à curiosidade, não resistimos a evocar uma passagem presente nas farpas de Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão a propósito do papel que a curiosidade pode ocupar nas paisagens humanas. E cito: "A curiosidade tem sido muito caluniada. E este nobre impulso humano é quase sempre considerado como um simples vício de criado. No entanto, da curiosidade proveio toda a civilização, a ciência, a filosofia, as invenções, as descobertas de continentes. Toda a história, toda a crítica é obra da curiosidade. Ela é a viagem perpétua que o homem faz através dos factos e da ideia. Grande instrumento de ação, de certo, mas é necessário saber como a educação o dirige. Descobrir a América e escutar uma porta são 2 factos de curiosidade. Toda a criança é curiosa. Resta saber
se os que a educam, pelos factos e pelas ideias que oferecem ao exercício da sua curiosidade, farão dela uma descobridora ou uma mexeriqueira. Citei. Fica explícito, pois, que a curiosidade é um combustível poderoso quando utilizado da maneira altruísta. É evidente, assim, que o saber por si só constitui um obstáculo ao delírio da omnipotência do dinheiro e do utilitarismo, uma vez que a natureza do preço que se paga pelo conhecimento é diferente daquela que fala a linguagem do poder e da finança. O conhecimento é, pois, nos dias de hoje, uma forma de combate à hegemonia do lucro e da produtividade imediata. Qualquer indivíduo pode pagar um curso e subornar alguém para lhe escrever uma tese, um artigo ou diferentes trabalhos, é certo. Mas esse ato de comprar não lhe trouxe benefício real nenhum, visto que a pessoa não ficou mais rica de conhecimento e de experiência. A experiência do conhecimento, do ensinar e do aprender não deixa de ser um paradoxo interessante, na medida em que aprender, ao mesmo tempo que é pessoal e intransmissível, porque ninguém pode aprender por nós, não deixa de ser um ato social, porque também preciso do outro que me ensine para aprender mais. O professor surge então como alguém que ensina a possibilidade de ver. Não é por acaso que Montaigne escreveu que o jovem, e cito, não é um vaso para encher de noções, mas um fogo para atiçar de entusiasmo, e o entusiasmo é o parente próximo do divertimento, da satisfação e da consciência de receber uma educação viva, citei, necessária e indispensável para o nosso desenvolvimento. Esse fogo precisa então de um condutor, e esse condutor será não só o professor e o seu próprio entusiasmo, mas também a curiosidade esculpida, trabalhada e cuidada, tal como o jardim de Voltaire. Numa sala de aula, o professor desafia, portanto, todas as leis do mercado da oferta e da procura, no sentido em que transmite o seu conhecimento sem empobrecer. Aliás, nessa suposta inutilidade surge ainda a gratuidade e, paradoxo interessante, o enriquecimento não só dos alunos, mas também do próprio professor, através da partilha desinteressada com um único propósito: o desenvolvimento de pessoas autónomas, atentas e com sentido crítico. A preponderância da literatura e da filosofia, áreas do conhecimento que se complementam e que são essenciais na formação de qualquer ser humano, não podem continuar a surgir como um problema em si. Elas são, de facto, um caminho de resposta. O professor poderá, em ambiente de sala de aula, demonstrar que a filosofia e a literatura são importantes na medida em que nos permitem continuar a fazer perguntas. As respostas destas duas áreas do conhecimento humano residem no teor das suas perguntas. Vejamos de que forma esta ideia está presente no texto literário, ultrapassando em muito o campo da literatura, desaguando também na filosofia. Estamos no capítulo 3 das Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, e diz o narrador: Andai, ganha-pães, andai. Reduzi tudo a cifras, todas as considerações deste mundo a equações de interesse corporal. Comprai, vendei, agiotai. No fim de tudo isto, o que lucrou a espécie humana? Que há mais umas poucas de dúzias de homens ricos. E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta, para produzir um rico. Cada homem rico, abastado, custa centos de infelizes, de miseráveis, citei. O episódio descrito pelo narrador é uma reflexão sobre a condição social do operariado e das pessoas mais pobres dos inícios do século XIX, é certo. Todavia, o teor de pensamento de Garrett não deixa de ser atual, na medida em que continuam a existir grandes desigualdades, injustiças, fome e miséria. É a partir da palavra, e neste caso da língua portuguesa, que a narrativa ganha corpo. É essa mesma palavra que vai levar o aluno, com o estímulo do professor, a aprender a debater, a formar uma opinião, a verificar a sua consistência tendo por base a evidência argumentativa. É partindo desse debate, dessa troca de ideias na sala de aula entre o professor e os alunos, que se dá ao milagre da educação da maêutica socrática, desse dar à luz que nos permite ver aquilo que até então não era possível, mas que parecia óbvio e natural.
A palavra e a lentidão também podem salvar, na medida em que o fascínio da narrativa, do debate, da argumentação e da troca de ideias com os colegas e com o professor leva o aluno a sentir-se estimulado e valorizado. Com aquilo que fomos escrevendo, não deixamos de ir apresentando pistas de resposta à pergunta que acima referimos. De que modo é que a palavra e a lentidão necessária ao pensamento, à reflexão e à imaginação criativa podem ser uma forma de perspectivarmos o nosso mundo? Torna-se imperativo e necessário educar para a palavra. A escola é um local privilegiado, se não mesmo um lugar de excelência. Skole, diziam os gregos, é o tempo vagaroso, lento, de reflexão para falar com Sócrates e com a arte da maêutica para fazer emergir de nós mesmos verdades escondidas, como escreveu Lamberto Maffei no seu ensaio Elogio da Lentidão. No entanto, sendo ainda insuficiente aquilo que ficou exposto, avançamos para uma outra narrativa, também esta do século XIX, e pertencente ao cânone da literatura de língua portuguesa. Falamos dos Maias, de Eça de Queiroz. A escolha destes dois romances não é arbitrária nem gratuita. Ambos são representantes da literatura portuguesa do século XIX, de dois escritores maiores que modernizaram a língua e o fazer literário. A escolha destes dois livros prende-se com aquela ideia que Italo Calvino escrevera no seu Porquê Ler os Clássicos. E cito: um clássico é um livro que nunca acabou de dizer o que tem a dizer. Citei. Avancemos para o capítulo 16º do romance. Depois do sarau no Teatro da Trindade, o estranho Guimarães entrega a Ega, inseparável confidente e amigo de Carlos da Maia, uma pequena caixa de charutos que contém a trágica revelação já adiantada pelo tio de Damaso momentos antes. Momentos depois, Ega depara-se com um dilema que serve, uma vez mais, como exemplo e tentativa de resposta às perguntas anteriormente levantadas. Escreve o narrador, e cito: na carruagem, através do aterro, a ansiosa interrogação do Ega a si mesmo foi: que hei de fazer? A sua instintiva ideia foi guardar para sempre o segredo, deixá-lo morrer dentro de si. Não diria nada. O Guimarães sumia-se em Paris, e quem se amava continuava a amar-se. Não criaria assim uma crise atroz na vida de Carlos. Nem sofreria ele, como companheiro, a sua parte de aflições. Que coisa mais impiedosa, de resto, que estragar a vida de duas inocentes e adoráveis criaturas, atirando-lhes à face uma prova de incesto. Mas a esta ideia do incesto, todas as consequências desse silêncio lhe apareceram como coisas vivas e pavorosas, flamejando no escuro diante dos seus olhos. Poderia ele tranquilamente testemunhar a vida dos dois, desde que a sabia incestuosa? Ir à rua de São Francisco, sentar-se-lhes alegremente à mesa, entrever através do reposteiro a cama em que ambos dormiam e saber que esta sordidez de pecado era obra do seu silêncio? Não podia ser. Mas teria também ele coragem de entrar ao outro dia no quarto de Carlos e dizer-lhe em face: olha que tu és amante de tua irmã? Citei. As várias perguntas e angústias de Ega são naturais da condição humana, mudando apenas as variantes, os tons e os contornos de cada uma e da experiência de cada um de nós. Na sala de aula, e estou terminando, a experiência do questionamento e o facto de o aluno se aperceber da tensão trágica e da complexidade psicológica e filosófica das personagens literárias é um veículo que conduz à reflexão entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o aceitável e o reprovável. Esse questionamento formula ou reformula, perspectiva e reperspectiva o código ético dos alunos, ao mesmo tempo que adensa e avoluma a sua enciclopédia pessoal de leituras, de experiências e de partilha. Aliada à curiosidade, surge a procura da verdade ou do conhecimento, e como escreveu Ortega y Gasset, necessitamos daquilo que não temos, que nos falta, que não existe. E a necessidade, a falta, diz Gasset, são no tanto mais quanto menos se tenha, quanto menos exista aquilo de que se necessita. Fim de citação. É na sala de aula e na figura do professor que o aluno deve tentar encontrar caminhos de resposta e reflexão para os seus anseios, tudo isto conjugado com as propostas de leitura do professor, mas também com a troca de ideias entre os alunos. Deste modo, o ambiente de sala de aula torna-se numa espécie de ágora de agora, com finalidades altruístas por meio da curiosidade e do querer saber mais. A experiência da literatura e da filosofia dá-nos a conhecer o que estava em nós,
mas que ignorávamos por nos faltarem as palavras e a experiência. Tal é a experiência da maêutica. É uma tomada de conhecimento fenomenológica que nos permite ver o que antes não era visível, não só porque não conseguíamos ver, mas também porque era opaco, sendo assim impossível de deslumbrar e vislumbrar. Só assim faz sentido terminarmos regressando à citação de Faulkner que utilizamos como epígrafe inicial. O fósforo que ilumina não permite somente ter consciência da escuridão. É também ele uma forma de superação do ser humano. A filosofia e a literatura são esses luzeiros vivos. Há, pois, que continuar a cultivar essa chama. Muito obrigado. Olá, boa tarde ou boa noite, e seja bem-vindo. Sou Jorge Mendes e obrigado pelo convite que me foi endereçado pelo NCV. E a minha comunicação vai tratar sobre o ciclo de lobo no além-mar. Portanto, nesta comunicação vamos tratar de 2 pontos para tematizar a computação de história do ciclo de lobo, explorando as relações entre imigração e memória social e discernir sobre o seu significado no contexto de formação da sociedade cabo-verdiana. A história como elemento do folclore tem sido muito explorada nos últimos anos no âmbito da ciência da educação e da animação sociocultural. Trata-se de uma valorização da cultura popular no circuito do ensino que explora a imaginação, os valores sociais para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Outro sim, a contação de história faz parte da cultura de um povo, uma referência simbólica espalhada na tradição, ou seja, um mecanismo de compreensão dos vínculos sociais em que a memória social é apresentada sob o discurso da tradição nacional. A recolha etnográfica é um exercício da criatividade que mapeia os itinerários das manifestações populares, que fornecem pontos de conexão e reflexão de operações individuais e coletivas com o processo de cristalização das tradições. Hobsbawm fala na sua obra Invenção das Tradições como que os grupos sociais criam rituais e regras para dar sentido ao passado no presente através da memória social. Para situar a recolha etnográfica da cultura popular cabo-verdiana, refere-se ao trabalho pioneiro de Elsie Parsons junto da comunidade cabo-verdiana imigrada nos Estados Unidos durante o verão de 1916 e 1917. Trata-se de uma iniciativa importante, traduzida posteriormente em português e na década de 60. Há outros trabalhos de produção interna, tanto mais recente, igualmente importante, que merece a nossa atenção. Cito Pedro Cardoso e João Lopes Filho, Tomé Varela e tantos outros. A recriação de símbolos e rituais assumem como elo de contato em que as narrativas celebram uma identidade construída sob o símbolo de pertencimento a uma cultura tradicional. No caso da reinvenção da tradição cabo-verdiana nos Estados Unidos, o foco desta reflexão constitui um exercício para pensar a cabo-verdianidade no sentido de vivências, de valor transplantado fora de Cabo Verde, ou seja, uma espécie de recriação de microcosmo das ilhas em um movimento cerebral de sentimentos, busca existencial, memória, etc. A tradição permite pensar um conjunto de elementos que faz parte da representação e prática da memória social ritualizada e vivenciada com uma certa regularidade e que produz sentido a uma coletividade. No caso das tradições orais, como parte da identidade sociocultural e política,
deve ser tomado como objeto, não no sentido lúdico, fantasioso dessas narrativas, mas no sentido oculto, pouco perceptível em uma sociedade. Como sugere Gramsci, o folclore não deve ser concebido como algo ridículo, como algo estranho, que provoca risada, como algo pitoresco. Deve ser concebido como algo relevante e deve ser concebido com seriedade. Portanto, pensar a cultura popular nas suas diversas formas é criar espaço para a formação do indivíduo como sujeito ativo e consciente da sua história, ou seja, focado para a ação política e formação intelectual e moral dos cidadãos. O desafio que se coloca é de estabelecer um diálogo com essas referências populares e aferir as suas potencialidades pedagógicas como um processo de manejo identitário que localiza no tempo e no espaço os elementos constitutivos da memória social formadores de uma sociedade. Uma leitura atenta sobre a história de Cabo Verde vislumbra-se um conjunto de situações que interferem nas dinâmicas das ilhas. Refiro-me às condições endógenas e exógenas, entrelaçadas em complexos movimentos migratórios de forma livre e forçada entre ilhas e para o exterior. Esses movimentos gerem as dificuldades de sobrevivência nas ilhas, mas também a poderosa evocação do espírito dos ilhéus, sabiamente sintetizada nesse trecho. Os homens que creem mais na luta que na fatalidade. Citação de Carlos Rosales. Na luta pela sobrevivência, enfrentar o destino da natureza, às vezes ingrata, a migração foi o caminho possível no mar de possibilidade, onde o Atlântico adquire outro tipo de valor devido à sua associação com a descoberta do novo, exemplificados em bens materiais valorizados por gerações e saberes, como elos de formação da identidade e na luta contra a fatalidade. Nesta cena de luta pela sobrevivência, que resulta na aventura crioula, moldada em fragmentos de recursos materiais e imateriais, de suposições, de evasões, meios e angústias, traduzida na natureza com a parapsiquismo, mobilizado de geografia em geografia no processo autorreflexivo de autogestão. A aventura humana nas ilhas ficou marcada no primeiro momento pela incógnita, devido ao desinteresse político em razão do clima e de falta de recursos materiais. Por outro lado, para os efeitos da colonização, a sua posição geoestratégica ajudou na interrelação dos movimentos de pessoas e bens no Atlântico. A fragilidade da insularidade e de recursos materiais constituem condições de impossibilidade, no entanto, tornando possível um contexto geopolítico de exploração de novas terras no além-mar. Cabo Verde se tornou viável como espaço de experiência e de plataforma giratória de pessoas e bens, e serviu de locomotiva de novas materialidades e imaterialidades no mundo atlântico, no cruzamento de geografias, de itinerários e de confluência de povos, mercadorias em condições atmosféricas adversas. Começa-se esta viagem em um olhar retrospectivo sobre a natureza da vida nas ilhas, refletindo os eventos de privação de alimentos e de angústia existencial. Busca-se analisar os espectros da fome para discernir os efeitos psicossociais dos cabo-verdianos e como esses eventos traumáticos foram determinantes para a elaboração e definição dos quadros mentais com relação à escassez e abundância. O cabo-verdiano foi forjado no contexto de violência colonial e de privação de recursos. Situado na costa ocidental africana, Cabo Verde foi colonizado pelos portugueses e africanos escravizados, que ao longo desses períodos, desse convívio secular, resultou uma sociedade mestiça, genética e culturalmente. Não foi um processo fácil nem romântico, porém doloroso, uma vida sofrida, construída no exílio de violência física e de imposição de valores civilizatórios. A morte, o chicote
e a migração sempre acompanharam a vida dos cabo-verdianos. A fome que resultou em mortandade é, sem dúvida, uma experiência dolorosa, marco da nossa memória coletiva. Quando a resistência física se definha sobre a invasão, um redemoinho de sonho capaz de derrubar o muro das rochas que liga a imensidão do oceano. As longas estiagens, por vezes interrompidas pelas chuvas intermitentes, faz com que a terra longe aparecesse às vezes tão perto ou tão longe, e que só a aventura em terra firme é capaz de confirmar a existência. Foram séculos de fome e mortandade. A mais recente aconteceu na década 40 do século XX. Refletindo sobre a história de Nhote Lobo, retrato de um personagem mau, egoísta e inconsequente, vislumbram-se vários aspectos da aventura crioula e a sua relação com os condicionamentos da natureza. A fome, a estiagem, as crenças e a relação com a divindade, o enriquecimento e a pobreza constituem elementos definidores de uma psicologia ancorada na sobrevivência. As histórias são contadas no cair da noite, quando a comunidade se encontra reunida, oferecem condições para várias reflexões: a confiança, o egoísmo, a gula, a esperteza, a ignorância, etc. Uma reflexão sobre a escassez e a abundância mediada pela moralidade pode-se perceber quais os comportamentos socialmente condenáveis. De Lobo é estruturalmente um personagem insaciável, que tudo quer, não pensa no futuro e nem nos outros. Ele leva sua vida na base da memória, da mentira, mesmo na presença de Deus. Muito malandro leva a vida à custa dos outros e consegue as suas intenções na base da enganação. O Chibinho, seu sobrinho, faz o contraponto daquele personagem, muito astuto e com visão projetiva. Apesar do contexto de precariedade, o Chibinho consegue fintar o destino na base de astúcia, apesar da incerteza da mãe provedora, muitas vezes impiedosa. Na alegoria, a ganância leva sempre a um final trágico. Navegar na tentação individualista, egoísta, remete a um processo de rearranjo de uma reprodução mecânica do bem e do mal, da carência e da abundância, matriz da sociedade cabo-verdiana. As ações desses personagens são sempre um meio de racionalidade, de escolha para a continuidade da vida. O Lobo escolhe a sua visão de possibilidade ou de impossibilidade, pois não pensa no futuro. O valor dessas narrativas é inseparável da teoria e da prática, dos valores que engrenam a locomotiva da vida, uma resta de esperança ou algo definitivo, determinado pela gula e individualismo. Olhando para a sociedade cabo-verdiana, a metáfora de Lobo, como uma narrativa fantasiosa, se espelha a inquietude, opera na fronteira do desvio e legitima as boas práticas em detrimento da ganância e gula. É uma narrativa de costumes que revela uma certa maneira de ser e de fazer o certo, para que o desvio de condutas seja evitado, incutido e passado entre gerações e lugares. Nas narrativas estão escritas memórias irregulares, situações existenciais, feitas de montagem e remontagem, em cima de um terreno habitado pelo temor, angústia e celebração da gesta crioula. Povo sofrido pela carência, opressão, invasão e luta. É possível observar na coletânea de Elsie Parsons algumas regularidades e práticas comuns introduzidas em vivências compartilhadas, de frequência da noite, de solidariedade, de espaços organizados das histórias e recepções. Essas histórias são importantes, apesar de pouca relevância sociocultural no contexto atual, marcado pela globalização e valorização de referências culturais de outras latitudes. Aproveitar os trabalhos feitos e aprofundar na pesquisa
e disponibilizando esses elementos em dispositivos modernos de comunicação, tais como livro, mídia, para além de contribuir na valorização desses patrimônios, poderia sustentar a indústria criativa que o país tanto precisa. Muito obrigado. Eis a minha contribuição. Cumprimentos. Começo esta minha intervenção no âmbito da terceira conferência cabo-verdiana de Filosofia, Literatura e Educação sob o lema Trocas, Narrativas e Experiência de Leitura Plural, a ser realizado na Universidade de Cabo Verde, agradecendo ao professor Dr. Elter Carlos pela interlocução, pela aceite da nossa proposta, que então somos muito gratos a esta interação. Eu passo imediatamente à minha intervenção, que pretendo fazer, que é o artigo sobre a mística de fazer-se poema, força de Creteu, o verbo se fazendo carne. Eu sou o professor mestre Cid Lopes de Almeida e então passo ao meu artigo. O artigo aborda um poema, Força de Creteu, da autoria de Eugênio Tavares, para relacionar seu conteúdo à ideia de logos, como é tratada habitualmente na filosofia, e a ideia de logos que se faz carne no Evangelho de João, literatura sagrada para aqueles da fé cristã. Uma introdução. Nesta reflexão, nossa intenção é fazer uma triangulação não habitual para as pessoas em geral entre um poema como símbolo maior de uma cultura, com duas outras referências teóricas que não aparecem regularmente nas relações que aqui iremos fazer. De um lado, o poema Força de Creteu, de Eugênio Tavares, do outro, duas tradições textuais. A filosofia, contida na ideia específica da poética de Aristóteles, da poesia como mimesis. No outro conjunto textual, temos a linguagem teológica mística do livro de João, como quarto livro daquele grupo reformador no seio do judaísmo do século I da era cristã. Sendo aí bem específico, naquela primeira parte que discorre de um Deus logos, de um logos que se entranha no real, que se torna efetivamente carne, nessa metáfora para uma humanidade. O propósito fundamental desse exercício teórico será dar como totalmente compreensível relacionar três campos que só se separam às vistas dos não especialistas, ousando indicar que pela poesia cabo-verdiana podemos ir a fundo numa memória coletiva que é capaz de dizer não só dessa nacionalidade, mas ir mais a fundo, dizer de uma diáspora colossal que foram os fluxos migratórios entre a África e as Américas. O texto não deseja cobrir o que acabamos de indicar como possibilidade, em primeiro lugar, dado ao tamanho do assunto, que é a nossa memória comum entre África e Brasil. Aqui, o recorte, dentro do que é possível, será para trabalharmos as linhas do poema de Eugênio Tavares e de suas implicações com a ideia de logos joanino e logos grego, que é objeto da filosofia em geral. Não se pretende ainda, como muito bem nos adverte Eudoro de Souza, o filósofo luso-brasileiro, se pôr na tarefa de revelar algo do poema em questão, mas tão somente indicar uma relação. O poema propriamente, que eu sou grato pela tradução e mesmo pela apresentação que me foi feita, a professora Teresa Matos, uma investigadora também do Centro de Estudos Africanos para o Desenvolvimento e Inovação, o SEAD, no âmbito do qual temos a oportunidade de fazermos aí algumas trocas acadêmicas, na qual ela também me apresentou e apresentou para mim a tradução justamente do poema. O poema abre, a meu ver, já nos primeiros versos, cá, e eu passo a ler o poema, cá tem nada nessa vida mais grande que amor. Se Deus cantem
cá tem medida, amor ainda é maior. Então, essa sinalização aqui de um amor que é sempre maior, que está na ideia de Creteu, e que vai perpassar todo o poema, e o poeta vai exatamente fazer esta relação sempre parecer que este amor é um princípio muito maior, maior até mesmo do que Deus, como vai ser dito em outras linhas. Eu não vou fazer a leitura completa do poema. Foi a partir então dessa experiência que me fez pensar na ideia de relacionar este poema com a tradição, as duas tradições textuais que aqui eu me proponho. Então eu passo já ao meu segundo tópico. Esse primeiro é basicamente o poema com sua tradução em português. Esse segundo tópico eu chamo uma ode ao amor, né? E como não ser cristão, considerando que o princípio da cristandade é justamente o seu surgimento está profundamente perpassado pela ideia do amor. O poema, nas suas linhas gerais, produz em nós uma imagem impossível de não ser associada à ideia de um amor transformador, não egoísta. E, por conseguinte, associarmos ela ao Evangelho de João, que procura, partindo do contexto de uma cultura helenizada do século I depois de Cristo, nos informar quem é o Christos. Aí eu abro aspas e cito uma própria parte aqui do João 20, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creeis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Essa ideia, já para o final do referido evangelho, faz sentido quando pensamos na sua emblemática e problemática de um Deus Logos, que se fez verbo e vai, aí, na minha perspectiva, se jogar entre nós virando carne. Ora, no fim do poema, aqui de Eugênio Tavares, pá tudo bem cochê, céu. Associado à extensa descrição de que Creteu, esse crer transpassado de muita beleza e amorosidade, sempre excede e movimenta tudo entre nós. Faz surgir em nós essa associação tão forte de um verbo que se fez carne, que está em João 1, versículo 14, de um Creteu, a associação, né, o verbo se fez carne, é de João 1, capítulo 1, versículo 14. E de um Creteu que se faz sangue e dá vida a tudo. E aí já é uma associação nossa. Nessa linha de constatação, paralelos, né? Cá tem nada nessa vida mais grande que amor. Né? Não tem nada nessa vida maior que amor. Se Deus cá tem medida, amor ainda é maior. Se Deus não tem medida, o amor ainda é maior. O correlato de amor maior que tudo nos faz associar imediatamente com o Logos joanino. Vejamos no próprio texto do João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com o Deus, e um Deus era o Verbo. No princípio era o Verbo, em arquém, rou logos, né? Essa questão emblemática aqui em grego. E no poema, o que nos interessa é que o amor é amar, portanto, um verbo. E como tal, anterior ao próprio Deus, e que pode, como condicionante dele, estar nele. E que sem esse verbo, que no poema é Creteu, Deus não faz sentido. Apresenta-se tal ideia de modo evidente em cá tem nada nessa vida mais grande que amor. Não tem nada nessa vida maior que amor. Remetendo-nos para esse fundamento de um logos. Nesse caso, o amor, que traspassa o real, de um logos que é amor. E que não se trata do logos grego, construído seja no desejo de harmonia, pois a palavra logoi, legen, nos remete a essas partes que se remontam e que de maneira, né, da mesma maneira do Lego, do produto infantil, que consiste em várias peças que se encaixam. Se observarmos em detalhe a poesia de Eugênio Tavares, aqui em análise, o amor de Creteu perpassa e atua como estrutura do real, análogo em partes à ideia das causas em Aristóteles, ainda que para o poema ronda uma insondabilidade dessa forma, um mistério em como ela atua como causa no real. O arremate dessa relação do poema, Força de Creteu, com as ideias de logos joaninos,
nos parece ser no sentido em que um amor como força é a causa do sentido da vida. Uma amorosidade que se encontra mesmo no fundamento de uma totalidade e perpassando como causa da totalidade. Na terceira parte aqui do meu artigo, a poesia mítico-filosófica é assim na lusofonia. Dentro da tradição ocidental, que hoje varre o orbe terrestre como matriz cultural dominante, há uma disputa pelo logos, procedente da Grécia Antiga. Nessa disputa é bem documentado o afã que toda uma geração se lançou como participantes diletos dela. Em O Romantismo, uma questão alemã, por exemplo, Zafransky nos diz isto. É claro que não é o único caso. Citaria ao menos mais uma ideia contida em Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, de Eduardo Said, na qual o autor desenvolve a acurada reflexão desse logos que se colocou em lugar privilegiado. Nesse caso, a produção acadêmica institucionalizada francesa dos 1800 para dizer quem eram os outros, no caso aqui os árabes. 2 exemplos. Esse contexto macro de um logocentrismo não passa ao largo da nossa aproximação que estamos desenhando com a poesia como filosofia. Ele assentou o que seja filosofia e certamente ela não se manifesta em poesia, mas se expressa apenas na linguagem discursiva. Ademais, como já é clássica a provocação que se atribui a Eudoro de Souza, naquele círculo da filosofia portuense, o português não seria mesmo uma língua para filosofar, para se filosofar. O que também, nesse quadro provocativo, incluiríamos o crioulo cabo-verdiano. Que fique claro que nosso entendimento é justamente o contrário. Tanto para as duas línguas aqui, em questão, quanto para a forma de manifestar o filosófico no poético. Curiosamente, será na poética de Aristóteles, esse monumento da racionalidade ocidental, especificamente no seu conceito de poesia como imitação, que poderemos encontrar aqui Eugênio Tavares, um filósofo poeta. E com mais um outro detalhe que também não é tão irrelevante, não é tão irrelevante para nós da lusofonia, que é a mística filosófica. Pois, nos versos aqui refletidos, não temos apenas um logos, mas é um logos amoroso que nos remete àquela ideia de Deus como ato puro em Aristóteles. Ou ainda na interação de um inonimado com o mundo nominado, naquela ideia da filosofia mítica que Constância Marcondes César sinaliza ter sido objeto de pensadores da Escola de São Paulo, dentre eles Vicente Ferreira da Silva, Eudoro de Souza, e eu acrescento aqui ainda Agostinho da Silva. E como aqui uma indicação de que a poesia mítica é uma característica da filosofia luso-brasileira, e esta mítica aqui está associada à poesia de Eugênio Tavares. E nessa altura, a contribuição do crioulo não é detalhe, mas algo central. Creteu é uma palavra profunda, ela denota, no âmbito da semântica, uma realidade possível, produz um real possível. E desse engendrar o real, dentro da engenharia, aqui entre aspas, aristotélica, que subjaz aí 2000 anos de história ocidental, não é uma fantasia. Para Aristóteles, não é ofício de poeta narrar o que aconteceu, e sim o de, eu estou citando Aristóteles, o de representar o que poderia acontecer, o que quer dizer o que é possível, segundo verossemelhança e a necessidade. O possível aqui é decorrente do poeta realmente participar, sentir, estar habitando as puras forças causais do real. É místico, pois, ao contatar a totalidade pela mímese, é pura mística. Esse contato direto do que seja o real, dentro daquele quadro da poética de Aristóteles, de que a mímese seja esse trânsito entre o inominado e o nominado, é que dá total força de realidade a Creteu, termos já da cultura cabo-verdiana que o poeta habilmente articula no seu poema Força de Creteu. Demonstrando a nós o real lugar disso, que podemos denominar de um universal situado. Seguindo aquilo que o Renato Epifânio
registra sobre o pensar de Agostinho da Silva e da filosofia lusófona. Isto é, só é possível que o universal do pensamento se manifeste situado. Portanto, as ideias do poema conseguem, na beleza do crioulo cabo-verdiano, exprimir uma intricada relação de constituição de uma dada cultura, que é cabo-verdiana, mas que nela, dada a sua universalidade, podemos pensar na cultura mais imediata, que é a lusofonia, e depois noutras culturas. Passo aqui as minhas considerações finais. O poema Força de Creteu nos lança o desafio que fora posto por Eudoro de Souza. Cito, mas não há outro meio, outra mediação. E o processo tanto vale, ou tão pouco vale, para a poesia, como para qualquer outra das formas de arte. Por força da própria índole, da linguagem racional, da própria estrutura do pensamento lógico-discursivo, o intérprete sempre terá de alegorizar, isto é, dizer sucessivamente outras coisas que todas são, ou melhor, tendem a ser, o que efetivamente, simbolicamente, já veio a ser a obra de arte. Nos colocando, encerra a citação, nos colocando no lugar nada confortável de apenas alegorizar e nada dizer do que já foi dito. Ainda que, em linhas anteriores, o mesmo nos indica que a arte, como símbolo, deve ser interpretada, mesmo que alegorizando. Nossa ideia aqui, portanto, mais modesta, foi indicar a relação entre o conceito que desprende do termo Creteu e de como Eugênio Tavares o articula na estrutura do poema Força de Creteu, como dois outros conceitos, com dois outros conceitos. Nos parece, portanto, um exercício mais modesto que, em termos pedagógicos, nos serve para demonstrar, sobretudo aos alunos mais jovens, como a filosofia pode nos tocar das formas mais vibrantes e alegres, como nesse poema de Eugênio Tavares. Damos por satisfeitos, portanto, nessa indicação da possibilidade de transitarmos do logos joanino, naquele esforço do evangelista em estabelecer justamente que um princípio racional é que produz o real e que esse, na perspectiva cristã, nascente, era o princípio da força do amor, para o logos da filosofia, como fundamento do real, do ser, para uma poesia que, de certo modo, retoma uma sensação estética muito assente nas mentes dos falantes do crioulo, que é o que seja Creteu. Há, para nós, uma total possibilidade de tomar, nesse contexto, Força de Creteu como estratégia pedagógica e estética de tratar de filosofia para falar de logos e, posteriormente, de todas as reflexões estéticas em contexto como a fenomenologia existencialista de Heidegger, de Sartre, demonstrando ser produtiva essa aproximação entre literatura, filosofia e educação. Enfim, como lançamos no título, a mística de fazer poema, Força de Creteu, o verbo se fazendo carne, ao colocar essa ideia como sendo ela um tipo de amor, até mesmo maior que os amores particulares, estabelecendo insistente relação de um fundamento com o que é fundado no real, pensamos que o poema insiste em cada verso justamente nessa transição, como no próprio Evangelho de João podemos notar. Enfim, esta é a minha apresentação do meu artigo. Eu agradeço a atenção de vocês e até um próximo.